Olá, nós estamos iniciando neste ano, hoje domingo, dia 3 de janeiro, nós temos um novo desafio para a igreja, que é a leitura da Bíblia dentro deste ano. E nós estaremos iniciando no dia 4, amanhã, segunda-feira, no livro de Gênesis, com uma leitura dinâmica de uma forma completamente diferente do que fizemos no ano 2020. Nesse ano, meus amados, o pastor vai estar enviando cada dia uma pergunta dentro dos 4 capítulos que será lido a cada dia. Então, se você vai ler 4 capítulos do livro de Gênesis, capítulo 1, 2, 3 e 4 de Gênesis, você vai responder uma pergunta dentro desses 4 capítulos. Assim serão 7 perguntas. No domingo, haverá nossa escola bíblica online, e nessa escola bíblica online nós estaremos conversando a respeito das perguntas que foram feitas e respondidas ao longo da semana que passou. Na primeira leitura nossa, então, vai estar dentro do livro de Gênesis. Quando terminamos o livro de Gênesis, nós vamos para o primeiro livro lá do Novo Testamento, vamos para o Evangelho de Mateus. Então estaremos fazendo uma leitura alternada, um livro do Velho, um do Novo, e assim sucessivamente até concluirmos no final do ano, 2021, a leitura de toda a Bíblia. Eu quero fazer a leitura de 3 versículos no livro de Gênesis. Na verdade, alguns dividem o livro de Gênesis, o livro da criação, o começo de toda a história, da nossa história, e dividem esse livro de Gênesis em 2 partes. Primeira parte, a formação da espécie da raça humana, e a segunda parte, a formação de um novo povo, um povo especial, que Deus tira do meio da humanidade para ser chamado o povo de Deus, que vai levar o nome de Hebreus, de Israel ou dos judeus. Eu quero fazer a divisão em 3 partes. Primeira, no capítulo 1, a segunda no capítulo 2 e a terceira no capítulo 12. No capítulo 1, no versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: No princípio criou Deus os céus e a terra. A primeira divisão que eu faço, que não podemos deixar, não podemos ignorar, é a construção da nossa morada, a construção da nossa casa, o mundo que nós vivemos. E diga-se de passagem, é uma bela casa, algo simplesmente maravilhoso. Aliás, é uma das razões porque eu creio, porque nós não queremos morrer, porque temos tanta dificuldade com a morte, porque não fomos feitos para morrer. Fomos feitos para morar nesse mundo que Deus fez, e nós temos toda essa narrativa do capítulo 1 em especial, até uma primeira parte do capítulo 2, Deus construindo esse belo mundo que nós vivemos. Durante esta semana eu ouvi uma reportagem de expedições que foram feitas no oceano, nas profundezas do oceano. E nessa expedição foram catalogados novos corais e moluscos. Então, toda aquela expectativa, aquela coisa maravilhosa, desses destaques, dessas descobertas. E eu fiquei pensando então sobre isso. Como pode, milhões de anos depois que nós temos o registro da criação desse mundo, milhões de anos depois que o homem foi colocado nesse mundo, o homem ainda está conhecendo a sua casa. É tão grandioso, é tão espetacular esse planeta que nós vivemos, que Deus fez como nossa morada, como nossa casa aqui. É tão espetacular que ainda hoje estão descobrindo coisas maravilhosas que fazem parte desta criação. Esse é o mundo que Deus fez para nós. Ele é maravilhoso, ele é lindo e ele é bom. Porque tudo que Deus fez, termina o capítulo 1 dizendo: e viu Deus tudo o que fez, que era muito bom. A casa que Deus construiu para a raça humana, a casa que Deus construiu para nós, e nós estamos vivendo nela e vamos querer viver o máximo que pudermos nesse mundo que Deus nos fez. É a nossa morada. Quando eu vejo toda a beleza do mundo que nós vivemos, da criação, eu fico imaginando se essa casa que Deus fez para a raça humana é com toda essa exuberância, imagine, meu querido, como é a casa de Deus. Como é o lugar onde Deus mora. Sim, nós não temos condições nas nossas faculdades mentais para imaginar o que tem
nas moradas celestiais, na casa de Deus. Bom, nós estamos nesse mundo onde moramos porque Deus fez para nós, mas sabemos que por causa do pecado, nós vamos ter que deixar esse mundo. Então veio Jesus para dizer que há novas moradas. Ele vai dizer para nós lá no Evangelho de João, na casa de meu Pai há muitas moradas. E certamente o que Deus tem reservado para nós é algo ainda superior à beleza, grandeza, exuberância desse mundo que vivemos. Primeira parte do livro de Gênesis para mim, ao você ler o livro de Gênesis, leia com a sua mente voltada para a maravilha da criação da casa que nós moramos. É o primeiro capítulo. No capítulo 2, a partir do verso 7, Deus começa a dizer, façamos o homem. Aí então nós temos a história da criação da espécie humana, da raça humana. Como Deus fez o homem, como Deus fez a mulher e todos os preparativos, toda a logística de Deus para a sobrevivência desse homem dentro dessa casa. Temos toda a história da criação, da formação do homem, da formação da mulher, da origem, do começo do pecado, da queda e de todo o projeto de Deus para recuperar esse homem. E aí nós temos o capítulo 12, no versículo 2, onde Deus vai falar com Abraão, 1 e 2, sai da tua terra e da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação. Quando você ler o livro de Gênesis, leia esse livro tendo em consideração, levando em consideração para o seu raciocínio, para a sua meditação, esses três assuntos que são para mim as três divisões do livro de Gênesis. Primeiro, a criação do nosso mundo, da nossa casa, o planeta. Depois, você vai ficar pensando sobre a criação da nossa espécie, da nossa raça. De onde nós viemos, quem nos fez, por que Ele nos fez, qual foram todas as condições que Ele nos fez. Leia Gênesis pensando na nossa história. A Bíblia não é para explicar Deus, a origem de Deus, tudo sobre Deus. A Bíblia é para explicar a nossa origem, a nossa história. E a nossa história começa aqui no capítulo 2. Capítulo 2, capítulo 3, a história do homem, a história da sua queda. E aí você vai chegar no capítulo 12 e nós teremos uma nova história. Porque aí no capítulo 12, com Abraão e Sara, Deus vai formar uma nova nação, um povo especial para Ele. E esse povo, você vai precisar ler o livro de Gênesis e os livros seguintes, como Êxodo, Levíticos, enfim, e entender que quando Deus vai formar do meio da espécie humana, da raça humana, Ele vai formar uma nova geração, uma nova formação de homens para ser exclusivamente deles. E essa nova geração, esse povo que vai ser conhecido como hebreus, depois como Israel, como judeus, eles vão viver agora com leis especiais e específicas para eles. Ao ler o livro de Gênesis e também os próximos livros, nessa formação e toda a expansão dessa raça especial, desse povo especial, denominado povo de Deus, hebreus, judeus, Israel, você vai observar que Deus vai trazer leis específicas para eles, leis especiais para eles. E esta raça, esse povo de Deus, vão viver agora sendo normatizados, instruídos, direcionados pelas leis de Deus. Não mais pelas leis do mundo, mas pelas leis de Deus. E nós nos encaixamos nesta história. A nossa história faz parte desde o começo da Bíblia, porque vivemos num mundo criado por Deus, então a nossa casa, que Deus criou para nós. Fazemos parte da espécie humana criada lá em Gênesis, capítulo 2, a partir do verso 7. Mas também aqueles que estão em Cristo, fazendo parte do corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus, vai fazer parte do capítulo 12, a partir do verso 1 e 2, quando Deus forma um povo especial para Ele. E em Jesus, você faz parte desse povo especial de Deus, que deve viver instruído, direcionado, orientado por leis específicas. E as leis específicas para esse povo, que ainda hoje pertence a Deus, estão nesse livro, a Bíblia. Leia esse livro durante todo esse ano, levando em consideração para a sua meditação, para as suas decisões,
que a sua vida faz parte dessa história. Você é essa história. Que eu e você estamos inseridos nesse livro, e esse livro, a partir do capítulo 12, vai ser escrito para designar toda a instrução de Deus para aqueles que vão compor essa raça que é o povo de Deus. E que devem viverem de acordo, padronizados por aquilo que o Senhor determinou em suas leis especiais e específicas para o seu povo. Assim, meu amado, como povo de Deus, devemos viver dentro das orientações que esse livro tem para nós, a nossa Constituição. Por que fazemos tanta ênfase em que se leia a Bíblia? E que você entre no desafio de ler toda a Bíblia, de responder as perguntas que vamos elaborar, para que você tenha o máximo de conhecimento de todas as instruções de Deus, para você que faz parte do povo de Deus. E esse livro vai nos ensinar como vivemos aqui, até o tempo em que nós seremos transportados para vivermos na morada celestial. E imagine o que Deus tem para você. Se esse mundo que vivemos é um mundo belo, lindo, maravilhoso, imagine o que é onde Deus mora. Imagine o que tem onde Deus mora. E agora, Deus tem preparado esse lugar para nos receber. Nós estaremos um dia sendo cidadãos do reino do céu. E os cidadãos do reino do céu têm as suas direções, as suas instruções, as suas normas, as suas leis na palavra de Deus. A Bíblia, ela foi escrita para deixar para nós toda a sua instrução, toda a direção, a orientação para que nós vivamos aqui como cidadãos do reino lá do céu, mas também capazes de sermos cidadãos aqui do mundo, desfrutando daquilo que Deus fez para nós. Que o Senhor te abençoe e que você se delicie com a palavra de Deus, entendendo e desfrutando das maravilhas do mundo que Deus fez para nós. Esse mundo não é tão mau, esse mundo não é tão cruel, esse mundo é belo. Aquilo que Deus fez, muito bom. Aquilo que Deus fez para mim e para você. E que nós fazemos parte de uma história de ser da melhor criatura de Deus. E ainda mais, fazendo parte de um novo povo que começa no capítulo 12 de Gênesis, da qual todo o resto da Bíblia vai falar. Esse povo especial, exclusivo de Deus, uma grande nação. De ti farei uma grande nação, foi o que o Senhor disse para Abraão, e que seria abençoada. Seja abençoado com a palavra de Deus. Seja abençoado e ser realmente parte desse povo. O povo que vai deixar essa terra, vai deixar essa casa terrena e vai habitar onde Deus habita, na beleza do reino celestial. Que o Senhor te abençoe e que a cada dia você desfrute e aprenda com a sua palavra como viver como cidadão do reino do céu e desfrutar do reino deste mundo ainda. Em nome de Jesus. Amém.